Olá a todos, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Na apresentação de hoje vamos falar da ação de correção do FGTS. Vamos analisar o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que, para conhecimento, é o relator desse caso no Supremo Tribunal Federal. Eu estou vendo muitas publicações a respeito desse tema, o que é compreensível, porque se trata da maior ação no que se refere ao tema FGTS. Essa é a maior ação do direito brasileiro referente ao fundo de garantia. Então é normal que tenha toda essa especulação e nos cabe aqui cumprir o papel principal desse canal, que é tentar ajudar você, trabalhador. E aqui nós estamos, gente, com a decisão que foi publicada, aqui já é o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, publicada após a suspensão do julgamento, que deve retornar agora no próximo dia 27. E eu quero ler tópico por tópico e, após a leitura, explicar para vocês os detalhes aqui desse posicionamento do ministro. Então veja, número 1 aqui, né? Após o voto do ministro Roberto Barroso, né? Que é o relator, e aqui eu vou até separar para ficar mais compreensível aí para vocês, visualmente ficar melhor. Vejam, número 1, julgava parcialmente procedente o pedido a fim de interpretar conforme a Constituição. E aqui eu quero que vocês prestem atenção. Conforme a Constituição, os dispositivos impugnados. E aqui ele coloca os artigos que foram impugnados. Vamos explicar essa parte. Vejam, na ação, na petição inicial, que é a primeira peça que foi protocolada no Supremo Tribunal Federal pelo partido Solidariedade, os autores da ação pedem que o Supremo Tribunal Federal declare esses dispositivos de leis, a saber, o artigo 13 da Lei 8.036, que é a lei que regulamenta o FGTS, e o artigo 17 da Lei 8.177 de 91. O pedido do partido é para que o Supremo Tribunal Federal declare esses dispositivos inconstitucionais, colidem frontalmente com a Constituição. Esse é o pedido. Mas vejam, o que é que o ministro diz? Que esses dispositivos estão de acordo, ele usa a palavra conforme a Constituição. E não é isso que estão pedindo. É um posicionamento estranho do ministro Luiz Roberto Barroso, porque não foi isso que está pedindo. Está pedindo para ele declarar constitucional ou não inicialmente. E aí ele já fala, não, é constitucional. Mas calma, então por que você votou? Vamos continuar a leitura. Para declarar, vejam, para declarar que a remuneração das contas do FGTS, vamos grifar aqui, né? Remuneração das contas do FGTS não pode ser inferior à caderneta de poupança. Perceberam? Então, nesse ponto aqui, ele concorda. E aqui nós vamos para o número 2. Vamos para o número 2 aqui para ficar esteticamente mais bonito aí para vocês. Olha, para declarar a remuneração das contas do FGTS, não pode ser inferior a caderneta de poupança. E, número 2, estabelecia que os efeitos da presente decisão se produzirão prospectivamente a partir da publicação, e aqui eu vou grifar para vocês, a partir da publicação da ata de julgamento. No entendimento do ministro Luiz Roberto Barroso, a Caixa Econômica Federal não estaria obrigada a repor, a devolver as perdas dos anos anteriores. E, portanto, não é isso que se espera nesse julgamento. Lembrando, nós ainda temos 9 votos, né? Vai ser 8 porque não sei se até o final do julgamento a vaga do ministro Ricardo Lewandowski
será preenchida. Acho que nós não temos tempo hábil para isso. Então, certamente, faltam aí 8 votos ainda. Então, nem tudo está perdido. Pode ser que mude o entendimento, assim como estão pedindo lá na petição inicial, e certamente haverão provocações nesse sentido dos defensores, das pessoas que estão envolvidas, os amigos da corte, enfim, para que os próximos julgadores atendam ao pedido que foi formulado na petição inicial e não inventem como inventou o ministro Luiz Roberto Barroso, com todo respeito aqui à autoridade nele investida. Mas eu discordo com veemência desse posicionamento dele porque prejudica os trabalhadores, as pessoas que já ajuizaram ações não teria qualquer resultado, essas ações seriam encerradas com base nesse posicionamento, se prosperar, do ministro Luiz Roberto Barroso. Vamos continuar aqui a leitura. Por fim, assentava aqui a questão da ocorrência de perdas, e eu gosto de grifar, perdas passadas, somente poderá ser avaliada e equacionada por via legislativa. Teria que se criar uma lei obrigando a Caixa Econômica Federal a devolver esses valores que foram perdidos, que foram confiscados pela Caixa Econômica Federal. Eu penso que não é. Seria o inverso. Como eu disse em um vídeo anterior, seria muito mais viável ele falar que para mudar o índice teria que criar uma lei e condenar a Caixa Econômica Federal a repor as perdas dos anos anteriores, do que o que ele fez, né? Dizer que o índice não pode ser menor do que a poupança, entretanto as perdas teriam que ser devolvidas por meio da criação de uma lei. Medida via legislativa. Não vejo que esse é o entendimento. Acho que o ministro foi mal assessorado nesse sentido. Tivesse me chamado, eu tinha orientado. Olha, diz o seguinte: para mudar o índice de correção do FGTS, teríamos que criar uma lei. Entretanto, a Caixa Econômica Federal terá que devolver as perdas dos anos anteriores, tudo aquilo que foi confiscado. Ao invés disso, aconteceu totalmente o contrário, o inverso, né? Ele se posicionou inversamente a esse entendimento, porque veja, perdas passadas somente poderão ser avaliadas e equacionadas por via legislativa mediante negociação entre entidades de trabalhadores e o poder executivo. E firmava a seguinte tese, e aqui eu vou ler a tese para vocês. A remuneração do FGTS não pode ser inferior à da caderneta de poupança. Até que enfim, né? Então, nesse ponto aqui, ele acerta na tese, mas deixa a desejar na avaliação da ação como um todo. E, portanto, ele aceita o pedido parcialmente, somente para dizer que o índice não pode ficar abaixo da inflação da caderneta de poupança. Mas, do mesmo modo, prejudica milhares de trabalhadores. E o voto do ministro André Mendonça, vamos dar uma ênfase aqui no voto, que julgava parcialmente procedente a ação, acompanhando o relator nos termos de seu voto. O julgamento foi suspenso. Aqui, ó, o julgamento foi suspenso. Aqui, adiante, a publicação diz respeito às pessoas que falaram no processo, né? Falaram durante o julgamento, são vários advogados, várias instituições, enfim. O ministro André Mendonça foi até advertido pela presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, mas o senhor acompanha, ele não declara a inconstitucionalidade dos dispositivos, assim como foram pedidos na petição inicial. O senhor acompanha nesse sentido? Aí ele fez meio que um acerto lá e disse, não, acompanho integralmente, porque o voto dele era diferente do ministro Luiz Roberto Barroso. Então vamos aguardar, eu estou atento aqui, até o dia 27 para vermos o desfecho desse caso. Eu ainda tenho confiança, nem tudo está perdido, tenho confiança nos demais ministros que irão atender o que foi proposto, o que foi pedido, formulado na petição inicial. E não essa invenção, esse arranjo jurídico
com todo respeito. E vocês, o que acharam desse tema? Repercuta abaixo nos comentários o seu entendimento sobre esse importante assunto. E inscrevam-se no canal, deixa o seu like, o seu joinha e compartilha essa informação em suas redes sociais e grupos de WhatsApp. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação.